Olá pessoal, mais uma vez com vocês, Pastor Marivaldo e o programa Sem Fronteiras aqui pela Rede Ágatos, a rede para o bem. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo todo especial. Ele é educador, ele é professor universitário, pastor evangélico, professor de economia, filosofia. Ele é responsável pela pasta de ensino religioso nas escolas públicas do DERE, da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos, no Brasil e no exterior, ocupando também uma posição muito especial na diretoria daquela instituição que neste ano de 2022 completa 50 anos de bons trabalhos, bons serviços prestados à comunidade evangélica brasileira e mundial. Eu estou falando do pastor Francisco Neri. Bem-vindo, pastor. Que prazer tê-lo por aqui. Suas considerações iniciais. Muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, querido pastor Marivaldo, pelo convite. Muito bom estar aqui no seu programa para falar sobre ensino religioso nas escolas, educação religiosa. E que Deus continue nos conduzindo nesse diálogo tão importante. Que Deus abençoe seu ministério, sua família, ser um amigo de longa data, muito querido. Eu fico feliz, pastor, em recebê-lo. Eu quero informar a vocês, gente, que o pastor Francisco Neri é um conferencista internacional, um homem de uma palavra maravilhosa, realmente compenetrado, envolvido com o reino de Deus e com a sua palavra. E está à disposição para conferências, simpósios, pregações, mensagens e encontros diversos em sua igreja em todo o Brasil e no exterior. Eu quero explorar bastante esse nosso horário. Pastor Neri, permita-me deixar o primeiro nome de lado e chamá-lo apenas de Pastor Neri, meu amigo Neri. Eu quero explorar bastante essa questão do ensino religioso. Se é obrigado, se não é, quem é que determina? Se o pai quer e o filho não quer, como é que fica? Se o filho quer e os pais não querem, como é que fica? Então, pastor Neri, minha primeira pergunta para o senhor é: o que é e qual a importância do ensino religioso nas escolas públicas? Agradeço muito essa pergunta, porque esses questionamentos eles são muito elencados quando nós nos referimos ao ensino religioso nas escolas públicas. Em primeiro lugar, dizemos que vivemos no Estado laico e não laicista. No Estado laico, a presença religiosa ela é contemplada. Então, é um direito. Em primeiro lugar, falando de Estado democrático de direito, é um direito o ensino religioso nas escolas públicas. Ele não é obrigatório. Eu costumo dizer que o ensino religioso no Brasil ele é confessional, plural. Todas as religiões são contempladas, inclusive quem não crê também tem essa opção. Então ele é confessional, plural e não obrigatório. É sim uma obrigação do Estado fornecer, mas não é uma imposição. Para o aluno e para a família tem caráter optativo. Isso é muito importante, porque faz parte de construção de uma grade holística para a formação da nossa juventude, principalmente. Pastor Neri, quais os tipos de ensino religioso? Vocês são doutrinadores? Não. Ele é confessional? Sim. Eles denigrem os outros? Não, não existe isso, meu pastor, não existe. Pelo contrário, nós trabalhamos de maneira interdisciplinar. E o ensino religioso, ele é confessional. Todas as religiões são contempladas, como eu mencionei anteriormente, até quem não crê também é contemplado. A sua questão ela é muito importante, eu poderia respondê-la da seguinte forma. Existe o ensino religioso, resumido de uma forma bem geral pela literatura a respeito do tema. Existe o confessional, que é o que a OMEB defende e representa, e o ensino religioso fenomenológico. A OMEB representa o ensino religioso confessional. No segmento... confessional. Confessional. Que cremos que o ensino religioso ele é prerrogativa das religiões. Por isso que ele é confessional. Nós temos até um documento que é manifesto em defesa do ensino religioso confessional. É um manifesto, está na internet, está no site oficial da OMEB, em que ali nós fazemos uma espécie de um tratado, onde nós colocamos a questão do ensino religioso, tanto do ponto de vista jurídico,
ponto de vista acadêmico e com o ponto de vista pedagógico. Sua excelente pergunta, pastor, é porque basicamente eu vou resumir em 2 sistemas. Pois não. Existe um sistema fenomenológico, que é um sistema humanista, que poderia lecionar esse ensino religioso, que é o que comumente algumas organizações defendem, até uma posição muito majoritária, é que um professor de história, um professor de filosofia, um professor de sociologia, tendo uma pós-graduação em ensino religioso, poderia lecionar essa disciplina. Mas seria algo que, no nosso entendimento, vai esvaziar a essência do que é o ensino religioso. Porque um historiador, ele poderia dar aula de história das religiões. Um filósofo vai falar da filosofia das religiões. Um sociólogo da sociologia da religião, que são disciplinas e conhecimentos extremamente importantes. Mas o confessional, ele vai trabalhar a dimensão religiosa dos alunos, a identidade transcendental dos alunos. Por isso que nós defendemos o ensino religioso confessional. O senhor falou aí, pastor, que ele é opcional. Sim. É opcional. O aluno não é obrigado a frequentar tais aulas, mas o Estado tem o dever de fornecer tal matéria. Perfeito. Agora, cada professor, digamos, um professor evangélico, um professor espírita, um professor católico, leciona para o seu grupo, ou um aluno pode frequentar uma outra aula se ele quiser? Existe isso? Ou ele tem que frequentar? Se a família é católica e ele realmente decidir, a família, se você quiser, meu filho, você pode frequentar a aula de religião da doutrina espírita ou outras que são anunciadas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se ele pode. Eu acredito que tudo existe no diálogo. O que acontece é que o ensino religioso, confessional, ele vai defender a identidade religiosa. Pois não. No caso da OMEB, nós credenciamos o credo evangélico. Inclusive, no concurso para professor de ensino religioso, que nós tivemos recentemente, o que acontece? Existem várias denominações evangélicas, vários segmentos evangélicos. Como você muito bem pontuou, a OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil Exterior, ela é um guarda-chuva. Ela tem uma tradição histórica, acadêmica, jurídica, e dentro do imaginário e da concretude do movimento evangélico, de representar o credo evangélico. Outras organizações também podem postular essa questão junto às prefeituras. No caso da OMEB, a OMEB, junto ao município do Rio de Janeiro e junto ao Estado do Rio de Janeiro, é a organização que credencia o credo evangélico. Cada religião, se tiver o interesse junto ao órgão público, poderá ser um órgão de credenciamento. Tudo bem. Pastor, eu sei que esse encontro é um encontro interreligioso. Sim. Tem a ver com ecumenismo, pastor? Não, sua questão é muito bem colocada. Nós utilizamos a terminologia diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Sim. Eu sei que o senhor, periodicamente, se encontra com autoridades de diversos segmentos religiosos, dentre eles, com todo respeito e carinho aqui, queremos até convidá-lo para um dia estar aqui conosco, Dom Orani Tempesta, respeitadíssimo pelo nosso segmento. Confere, pastor, é fato isso? Confere, não só a arquidiocese, mas o Rabinato Judaico, já nos encontramos, a Associação Religiosa Israelita, Primado de Umbanda, reuniões na Secretaria Estadual de Educação. Há algum tempo atrás nós tínhamos um diálogo muito mais frequente, mas nós sempre temos essa questão do diálogo interreligioso. Eu gosto muito desse termo, diálogo interreligioso, acho muito interessante, porque a religião ocupa um papel muito importante na vida do cidadão. Inclusive, quero que o senhor se prepare para a próxima pergunta, onde nós vamos nos ater mais, sobre qual a importância do ensino religioso para os jovens nos dias de hoje, dias de muita doutrinação, dias de experiências tremendas da nossa juventude. O senhor, como um pastor jovem, um jovem pastor, eu queria ouvi-lo com maior atenção sobre essa questão da importância e por que o jovem deve buscar esse entendimento. Porque nós vivemos num mundo de desafios, como você muito bem colocou. Nós viemos de uma pandemia mundial que trouxe grandes revoluções
comportamentais, psicológicas. Estamos vivendo um momento geopolítico internacional muito delicado, com incertezas econômicas, movimentações militares em larga escala. Então, o mundo ele promove desafios. Estamos vivendo a chamada era do conhecimento. Mas para nós cristãos, nós devemos buscar sempre a fonte, que é a palavra de Deus. Eu estou falando do cristão, de nós evangélicos, através de uma cosmovisão cristã. O Lewis tem uma frase que eu gosto muito. Para mim, o evangelho é como o sol. Não só ilumina todas as coisas, mas é que através dele eu também enxergo todas as coisas. Parafraseando esse grande apologista cristão. Então, através de uma cosmovisão cristã, nós temos como interpretar os mais diferentes acontecimentos sociais, tecnológicos, pessoais, psicológicos. Então, aprofundando no conhecimento da palavra de Deus e na nossa própria identidade religiosa, você vai ter maior capacidade, como o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo seria um arquétipo, seria um modelo de missionário, dada a sua capacidade de diálogos com culturas extremamente diferentes. Carta a Corinto, uma cidade portuária, fusão de várias culturas, correntes de várias culturas, dialogou no Areópago de Atenas, catedral da filosofia da sua época. Então, o cristão ele deve ter uma erudição, buscar o conhecimento aliada a uma vida de piedade. Então, é uma teologia que dialoga com as grandes questões do seu tempo, as grandes questões filosóficas, as grandes questões humanísticas, que o Evangelho possui a resposta, e também uma grande capacidade de vida de piedade, que é a segunda parte da sua questão. Nós somos pastores, então atuamos na questão também pastoral. Claro que isso não se confunde no ensino religioso na escola pública. O ensino religioso não é proselitista, nós não procuramos fazer prosélito de várias religiões, pelo contrário. O ensino religioso, através das disciplinas, temas transversais, nós dialogamos com a capacidade de diálogo. Entendi. Alteridade, compreensão do outro, respeito à identidade religiosa, respeito à identidade política, respeito e diálogo. Pastor Nery, os professores são padres, pastores, pais de santo? Não necessariamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Não necessariamente. E também sobre que resposta os senhores têm tido do jovem a essas aulas de religião. Eu costumo dizer, pastor Marivaldo está extremamente antenado com o tema, fazendo perguntas muito pertinentes que nos ajudam a esclarecer. A experiência que nós temos na OMEB, para pegar a segunda parte da sua pergunta e depois a gente volta para a primeira, é uma experiência extremamente positiva. Dialogando com vários pastores que possuem muitas vezes uma visão contrária ao ensino religioso, eles, quando estudam o que é o ensino religioso, como é feito o ensino religioso confessional, como é feita a formação, credenciamento, cada religião tem sua forma de credenciamento. Credenciamento na OMEB passa por uma formação na área teológica, damos também cursos para aqueles que querem conhecer a questão da legislação educacional pertinente ao ensino religioso, temos uma entrevista com os professores, nós temos também uma carta pastoral da igreja que ele congrega, há quanto tempo ele é membro, o pastor ele dá uma carta falando de toda a vida de piedade, a vida espiritual, a vida social dentro daquela comunidade religiosa, além de uma formação pedagógica. Então, eu poderia dizer, tem o concurso público, no caso da OMEB, no edital do município, exige-se uma formação de nível superior em qualquer licenciatura ou pedagogia, e também a parte do credenciamento seria a parte espiritual. Então, nós contemplamos a parte espiritual pelo credenciamento das religiões. Não necessariamente precisa ser um sacerdote, um pastor, um padre, um pai santo, pode ser alguém da religião, mas é necessário que ele seja credenciado. Necessário que ele seja credenciado e que tenha um curso superior? Em qualquer área? De licenciaturas. Licenciaturas. E ele então faz um concurso público para o ensino religioso. Perfeito, exatamente. E após o concurso passou, procura o credenciamento na OMEB. Exatamente, pelo credo evangélico. A OMEB pelo credo evangélico. Isso, a OMEB pelo credo evangélico. Outras instituições
pelos seus, outros tem pelos seus outros credenciamentos. credos, né? No último concurso público, na prova do município, no edital, o edital sempre é soberano, ele coloca as organizações que vão credenciar as religiões que serão contempladas ali. Ok. Pastor, existe um encontro mensal, bimestral, semestral, anual, de professores, há um preparo, há uma reciclagem. Nessa reciclagem de professores, caso haja, vocês se reúnem, como os líderes se reúnem nesse diálogo interreligioso de lideranças, né, de líderes? Há essa reunião, esse diálogo também entre professores? Sim, entre professores. Pós-pandemia, estamos nos reestruturando, mas na OMEB nós tivemos muita reunião com os professores e temos formação continuada. E isso é muito importante, essa formação continuada, que é fundamental para a estruturação do conhecimento na atualidade. Geralmente chamamos palestrantes de várias temáticas que nos ajudam nessa formação continuada, tanto em cima dos princípios bíblicos, como também questões pedagógicas, discutir temas da BNCC, por exemplo, e diálogos com os conhecimentos pedagógicos, acadêmicos, curriculares, da didática e também temas contemporâneos. Isso é muito importante. Gente, eu estou batendo um papo aqui com o pastor Francisco Neri, pastor evangélico, homem de Deus, professor universitário. Ele é especializado, é formado em economia e filosofia. Ele é responsável pelo ensino religioso das escolas públicas através do DERE, que é um departamento de ensino religioso da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior. Mas o senhor também atua como pastor. O senhor atualmente é pastor em uma igreja? Como tem sido o seu relacionamento com os jovens, com os pais da sua igreja? Essa pergunta não estava elaborada, você não sabia. Com os pais da sua igreja no tocante ao ensino religioso. Já que o senhor mencionou agora há pouco que muitos pastores são contra o ensino religioso. Então, se pastores são contra, o padre poderia ser, o pai de santo poderia ser, e nesse diálogo interreligioso que o senhor tem, esse tema é abordado? Eu atuo como pastor adjunto da Igreja Missionária Cristã Evangélica Internacional. Eu fui ordenado dia 24 de janeiro de 2009, 13 anos como pastor adjunto na mesma igreja. Nosso presidente é o nosso querido reverendo Isaías de Souza Maciel, 97 anos, é o nosso pastor presidente. E eu sou pastor adjunto na Igreja Missionária Cristã Evangélica Internacional em Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande, exatamente. E a questão do ensino religioso, nós vivemos num mundo plural de debate. Então, essa questão é muito debatida na educação brasileira, não é de agora, de muitas décadas. E nós sempre procuramos na nossa igreja, nas reuniões antes da pandemia, né, nas convenções da Amicrei, nas reuniões da OMEB, o senhor participa de maneira muito ativa e muito digna, coordenando aquela nossa mesa diretora. Nós sempre procuramos esclarecer os pais, porque em qualquer segmento religioso, político, ou qualquer segmento social, nós temos uma multiplicidade de opiniões, de percepções da realidade, e nós sempre atuamos pelo esclarecimento da importância do ensino religioso, que é um direito, e é um direito precioso. Uma pergunta anterior que você muito bem colocou, qual a importância da identidade religiosa para o jovem? Para os jovens. Nós vivemos um fenômeno da pós-modernidade. Alguns vão denominar assim, dado o nosso tempo, a gente faz um recorte. A pós-modernidade, um dos seus elementos é a relativização da verdade, falta de parâmetros morais, filosóficos, pessoais. Então, eu gosto muito de um pensamento de Karl Barth que eu traduzo da seguinte forma. O cristão ele deve orar de joelho, um joelho na Bíblia, o outro joelho no jornal diário. Eu gosto muito dessa frase porque ela fala da transcendência e da imanência. Eu gosto muito disso. Até em aulas preliminares de filosofia, o grande quadro de Rafael, também que mostra ali Platão e Aristóteles, a transcendência, a imanência. Claro que é um recorte bem objetivo. Nós trabalhamos através desse diálogo do conhecimento. Então, a experiência positiva da OMEB é que muitos passam a defender o ensino religioso confessional, plural e não obrigatório. Temos aquela base no nosso manifesto, pela Constituição Federal, pela LDB e pelas resoluções do MEC, esse tripé, algo precioso,
Porque na escola, a questão da identidade religiosa vai alargar a mentalidade dos jovens e dos professores para enxergar o mundo através dessa dimensão transcendental. Porque o projeto iluminista acreditava que só uma evolução tecnológica resolveria todos os problemas da humanidade. Hoje nós vivemos uma grande revolução tecnológica, inteligência artificial, um coração de um porco implantado no ser humano, dando vida a um ser humano. Mais de 70% das séries de televisão e dos filmes abordam a questão de vida fora da Terra, vida após a morte, diálogo com outras criaturas fantásticas, mitológicas, ou seja, o imaginário é algo que eu entendo que a sociedade tem buscado e é uma representação muito importante para os seres humanos. Então, a questão da transcendência, da identidade religiosa, pensar as grandes questões da humanidade à luz de um pensamento tradicional, religioso, com uma perspectiva sacramental da vida, isso é algo precioso. O ensino religioso só tem a somar para que nós tenhamos uma visão muito mais completa da realidade. Mas, pastor, enxergar este mundo, na visão do jovem, Sim. pela ótica da religião, Sim. não seria uma lente muito opaca? Pelo contrário. Eu acredito que uma dimensão meramente humanística muito importante em todas as correntes filosóficas. Mas como cristãos, nós sabemos que o cristianismo, a totalidade da verdade está no Evangelho. Por isso que nós dialogamos com outras perspectivas filosóficas. Mas a questão da religião, dada uma propaganda humanista, digamos assim, ateísta, de muitos historiadores, tenta enxergar a religião como algo pequeno, algo como se fosse uma superstição, quando na verdade a identidade religiosa, a religião é aquilo que demonstra a verdade, o religare. O homem pós-moderno, o homem da atualidade, ele se encontra pós-moderno, né? Stuart Hall costuma falar desse desmembramento do ser humano na atualidade perdido, vai encontrar na religião seu religare, a sua fonte, a maneira de você alargar sua visão de mundo. O senhor diria então que o ensino religioso para o jovem funcionaria na cabeça da nossa meninada, do futuro do nosso Brasil, no futuro de nossa nação, como um telescópio Hubble? Hubble, James Webb, né? Atualizando, muito bem colocado. Eu creio que é dessa forma, porque é o diálogo, é como se fosse uma visão da universidade trazida para a questão do ensino fundamental. Nós temos temas transversais com várias religiões, com pessoas que não creem, não têm uma fé religiosa transcendente, têm uma visão humanista da realidade, dialogando em vários tipos de trabalhos com temas comuns, a defesa do meio ambiente, a defesa no Estado democrático de direito da liberdade de expressão. Então, é algo muito plural e muito fabuloso. Pastor, eu queria que o senhor voltasse os seus olhos para a câmera e dissesse aos pais por que é importante que eles incentivem e não obriguem os seus filhos a frequentar o ensino religioso. O ensino religioso vai fortalecer a identidade religiosa, vai dar capacidade de diálogo e autodescobrimento da sua própria fé. E a fé é algo ontológico nesse sentido, é uma formação do ser, algo que vai fortalecer não só o seu filho, como os próprios pais e professores, de uma forma muito maravilhosa. Ensino religioso, a dimensão transcendente da realidade, vai alargar as visões e vai, digamos assim, fundamentar, estabelecer as bases para uma visão moral mais amadurecida, ético-moral mais amadurecida, dialógica e iluminada. Muito bem, pastor Francisco Neri, que Sim. prazer tê-lo aqui, bater este papo sobre essa questão do ensino religioso nas escolas públicas. Eu quero voltar os meus olhos para a escola privada. Se esta escola quiser, de repente, implantar
o ensino religioso nos moldes da escola pública? Existe alguma legislação sobre isso? Eles são livres para fazerem, podem colocar? Livres para fazer, e tem as escolas confessionais. Escolas confessionais escola católicas, escola batista, católica, presbiteriana, universidades confessionais, como a Mackenzie. Colégio Marista, né? Exatamente, a PUC. A questão do ensino religioso nas escolas públicas é uma questão de democracia, porque aquele que tem um poder aquisitivo um pouco maior pode colocar um filho numa escola privada confessional. Ali, a leitura e a didática e a visão de um ensino religioso confessional para aquele que vai para uma escola privada é contemplado. E aquele que vai para a escola pública, será que ele não tem o direito de ter a sua identidade religiosa respeitada, já que todos nós pagamos os impostos? Então é uma questão de direito. Nas escolas públicas, nós temos a questão do ensino religioso ser ofertado. E como muito bem você colocou, uma obrigação do Estado, uma obrigação constitucional do Estado, mas opcional para o aluno e para a família. Que, aliás, algo muito lindo, permita-me dizer, por parte do Estado. Perfeito. Dar aos jovens, dar aos alunos das escolas públicas, privadas também, perfeito, este privilégio, esta honra de aprender sobre a religião, sem doutrinação. Sim. Sem essa questão de segmentar no sentido de proselitismo. Não, mas orientar numa visão ampla, tipo Hubble, né? Descobrindo coisas novas, implementando novas ideias, fazendo novas amizades, conhecendo ideias, conhecendo a mente do colega através da questão da religião. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Muito bem, gente, mais uma vez eu faço questão de frisar que este jovem pastor Francisco Neri está à sua disposição. Você poderá levá-lo pelo Brasil inteiro e nós recomendamos que vocês façam isso já. Entre em contato com o pastor Francisco Neri e leve este homem à sua cidade, à sua faculdade, e bata um papo com ele, faça um simpósio, um encontro. Ele tem muito a nos falar. O nosso tempo é muito curto aqui para explorar o pastor Francisco Neri, sua mente, em tudo que ele tem para nos mostrar, para nos ensinar. Vocês estão vendo, nesse pouco tempo, que nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de ensino religioso com alguém que conhece a matéria, com alguém que sabe o que faz. Pastor, nós estamos chegando ao final. Lamentavelmente, eu queria esticar este programa por mais 1 hora, batendo papo com o senhor. Tem muita pergunta na minha mente. Por quê? Para que o ensino religioso? De onde vem essa ideia? E por que a religião? Quem é Deus? Da onde saiu Deus? Quem o criou? Deus existe ou Deus é? Então tem coisas que a gente tem que perguntar, e uma pessoa como o senhor tem muito a nos ensinar. Então, em nome do programa Sem Fronteiras, eu quero agradecer ao senhor ter atendido prontamente o nosso convite, ter vindo de tão longe aos nossos estúdios para trazer essas informações tão preciosas para nós. Eu quero novamente voltar a palavra ao senhor para as suas palavras finais. O microfone é todo seu. Eu agradeço de coração, pastor Marivaldo, seu convite e desejo que o Espírito Santo continue te iluminando. Obrigado. Que todas as pessoas que você traga aqui possam contribuir com temas tão relevantes. A mídia evangélica estava carente de programas como o seu, estou dizendo isso de coração, em que várias visões diferentes possam ser apresentadas. E meu muito obrigado, não só a você, sua família, que são muito meus amigos, Timóteo, Luciano e toda a sua família, e que Deus te abençoe poderosamente. E que você possa visitar o site da OMEB, ler o Manifesto em Defesa do Ensino Religioso Confessional nas escolas públicas, porque muito material da internet tem a versão fenomenológica, mas você precisa conhecer aquilo que é constitucional, o ensino religioso confessional, plural e não obrigatório. Legal, legal. Você é emocionadíssimo. Obrigado, pastor Francisco Neri. Obrigado a você por sua conexão, por sua sintonia, por ter ficado esse tempo todo conosco aqui, batendo este papo gostoso, plural, enriquecedor para a minha vida e para a sua também. E por que não dizer para o nosso convidado, porque a gente aprende enquanto ensina, não é verdade? Isso, exatamente. Isso é muito rico. Eu quero agradecer a sua companhia. Nós estamos chegando ao final do programa Sem Fronteiras. Grande abraço para você e sua família. Até o próximo programa. Tchau.